A trajetória de Abby Hensel e Brittany Hensel sempre chamou atenção por ser única, mas também por revelar algo muito mais profundo do que apenas curiosidade pública. A forma como duas pessoas constroem autonomia dentro de uma existência compartilhada. Desde a infância, elas aprenderam a lidar com uma realidade em que duas consciências diferentes precisam coordenar cada movimento de um mesmo corpo. Isso, por si só, já cria uma narrativa humana complexa, feita de paciência, adaptação e respeito mútuo. Ao longo dos anos, Abby e Brittany cresceram longe da ideia de caso extraordinário e mais próximas de uma vida funcional e estruturada. Elas estudaram, trabalharam e construíram rotinas como qualquer outra pessoa, ainda que com desafios únicos. A forma como a mídia passou a observá-las muitas vezes simplificou essa realidade, transformando uma vida cotidiana em espetáculo. No entanto, por trás das manchetes, existe uma história de duas individualidades que aprenderam a coexistir com equilíbrio, sem abrir mão de quem são: infância, identidade e o aprendizado da cooperação. Desde muito cedo, as irmãs Hensel precisaram desenvolver uma forma de cooperação que vai além do comum. Não se trata apenas de convivência, mas de coordenação constante entre pensamentos e ações. Abby controla um lado do corpo, enquanto Brittany controla o outro, o que exige comunicação contínua e decisões compartilhadas até nas tarefas mais simples do dia a dia. Essa dinâmica moldou não apenas a infância delas, mas também a forma como entendem identidade. Em vez de competir por espaço, aprenderam a dividir responsabilidades físicas sem perder a individualidade emocional. Isso significa que cada uma possui gostos, opiniões e personalidades próprias, mesmo vivendo em um corpo único. Essa dualidade sempre foi um dos pontos mais fascinantes da história delas, mas também um dos mais mal compreendidos pelo público. Com o tempo, essa cooperação se tornou quase intuitiva. O que poderia ser visto como limitação acabou se transformando em uma forma singular de parceria humana, onde confiança e comunicação são essenciais para qualquer ação. Vida adulta e a construção de caminhos independentes. Na fase adulta, Abby e Brittany seguiram caminhos profissionais e pessoais que demonstram autonomia e maturidade. Ambas se formaram na área da educação e passaram a atuar como professoras, algo que sempre refletiu o desejo delas de viver de forma funcional e independente, sem depender da curiosidade externa. A vida adulta também trouxe novos desafios sociais, especialmente no que diz respeito à percepção pública. Muitas pessoas ainda têm dificuldade em compreender como duas pessoas podem compartilhar um corpo e, ao mesmo tempo, manter identidades separadas. Isso gera interpretações simplificadas, que nem sempre refletem a realidade vivida por elas. Apesar disso, elas sempre buscaram preservar a normalidade possível dentro de sua rotina. Trabalhar, conviver com colegas e construir relações pessoais fazem parte dessa busca por equilíbrio. A maturidade adquirida ao longo dos anos ajudou a transformar a atenção externa em algo secundário, mantendo o foco no que realmente importa: viver com dignidade e propósito. Relacionamentos, casamento e a vida de Abby. Um dos marcos mais comentados da vida adulta de Abby foi seu casamento com Josh Bowling. Essa união naturalmente despertou grande interesse público, não apenas por envolver uma figura já conhecida, mas também pela complexidade única da vida compartilhada com Brittany. É importante destacar que, na realidade, a relação de Abby é pessoal e individual, enquanto Brittany mantém sua própria vida independente. A dinâmica entre as duas não significa ausência de individualidade, e isso costuma ser um ponto frequentemente mal interpretado pelo público e pela mídia. O relacionamento de Abby com Josh é apresentado de forma discreta, com foco na privacidade e na construção de uma vida familiar estável. Em situações assim, qualquer detalhe tende a ser amplificado pela internet, o que exige ainda mais cuidado com informações e interpretações. No centro de tudo, porém, permanece uma realidade simples.
duas pessoas tentando viver suas vidas com normalidade, apesar das circunstâncias incomuns, atenção pública, rumores e responsabilidade na informação. Com a popularidade crescente da história das irmãs Hensel, surgem também rumores e especulações que circulam nas redes sociais. Em muitos casos, essas narrativas misturam fatos reais com elementos não confirmados, criando versões distorcidas da realidade. Algumas dessas histórias envolvem alegações sobre processos judiciais ou conflitos pessoais que não possuem confirmação pública confiável. Por isso, é essencial tratar esse tipo de conteúdo com responsabilidade, evitando transformar especulação em fato. A vida de pessoas públicas, especialmente em situações sensíveis, costuma ser alvo de interpretações exageradas. O impacto disso não afeta apenas a imagem pública, mas também a privacidade das pessoas envolvidas. Quando histórias são ampliadas sem verificação, elas deixam de ser informação e passam a ser ruído. No caso das irmãs Hensel, o mais importante é reconhecer sua trajetória real, e não versões sensacionalistas criadas pela internet. A força da individualidade dentro de uma vida compartilhada, um dos aspectos mais impressionantes da vida de Abby e Brittany, é a forma como cada uma mantém sua individualidade dentro de uma estrutura física compartilhada. Isso vai além da coordenação motora, envolve decisões, emoções e escolhas pessoais. Brittany, por exemplo, construiu uma vida mais reservada, focada em seus próprios interesses e em sua independência emocional. Abby, por outro lado, vive experiências pessoais distintas, especialmente em relação à sua vida afetiva. Essa separação de identidade é essencial para entender que, apesar de compartilharem o mesmo corpo, elas não compartilham a mesma consciência. Essa distinção ajuda a desconstruir a ideia de que suas vidas são totalmente fundidas. Na prática, existe um equilíbrio entre o que é compartilhado e o que é individual, algo que elas aprenderam a administrar ao longo de toda a vida. Carreira na educação e rotina profissional. A atuação das irmãs como professoras sempre foi um ponto central em suas vidas adultas. Trabalhar em sala de aula exige coordenação, paciência e adaptação, características que elas já desenvolveram desde a infância. O ambiente escolar também oferece um espaço de normalidade, onde são reconhecidas pelo trabalho e não pela curiosidade pública. Isso contribui para uma rotina mais equilibrada e significativa. Alunos e colegas, em geral, aprendem rapidamente a respeitar sua individualidade e profissionalismo. Essa escolha de carreira mostra que, apesar das diferenças físicas, elas buscaram uma vida baseada em propósito e contribuição social. A educação se tornou não apenas uma profissão, mas também uma forma de afirmar sua presença no mundo de maneira positiva e construtiva. Desafios emocionais e pressão da visibilidade. Viver sob constante atenção pública traz desafios emocionais que vão além do cotidiano. Para Abby e Brittany, isso significa lidar com interpretações externas sobre suas decisões pessoais, mesmo quando escolhem manter discrição. A pressão da visibilidade pode criar expectativas irreais sobre como suas vidas deveriam ser, o que nem sempre corresponde à realidade. Por isso, a privacidade se torna uma forma de proteção emocional e também de preservação da identidade. Além disso, existe o desafio de equilibrar o que é compartilhado com o público e o que pertence exclusivamente à vida pessoal. Essa linha é frequentemente ultrapassada por especulações, o que reforça a importância de narrativas mais responsáveis e humanas sobre suas experiências. Uma história que vai além da curiosidade. A vida de Abby e Brittany não pode ser reduzida à curiosidade ou sensacionalismo. Ela representa uma combinação rara de individualidade, cooperação e adaptação contínua. Cada fase de suas vidas mostra como é possível construir identidade, mesmo em circunstâncias extraordinárias. Mais do que qualquer rumor ou manchete, o que permanece é a história de duas pessoas que aprenderam a viver juntas sem perder quem são. Em um mundo onde diferenças muitas vezes são mal compreendidas,
A trajetória delas oferece uma perspectiva diferente sobre autonomia e convivência. No fim, o que realmente define essa história não são especulações externas, mas a forma como elas seguem construindo suas vidas com respeito, equilíbrio e humanidade.